No vídeo de hoje eu quero ajudar você a não cair numa furada. Afinal, o que é melhor hoje? Financiar ou comprar através de consórcio? Qual é a linha de crédito ideal para a sua situação? E é isso que eu vou responder no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Bom, hoje já quero começar aqui falando para você as principais diferenças entre consórcio e financiamento e principalmente quando ele é mais indicado em cada situação. Muita gente confunde tudo, acha que consórcio é financiamento ou quer transformar o consórcio num financiamento, quer pegar o financiamento e transformar num consórcio achando que consegue reduzir as taxas, enfim. Afinal, quais são as diferenças e quando cada linha de crédito é mais adequada para cada situação? Primeira coisa que tem que entender, obviamente, que o financiamento é uma das linhas de crédito mais utilizadas no país, justamente pela velocidade de crédito que você tem. A princípio, para você conseguir financiar, você vai ter que passar por uma análise de crédito e aí, obviamente, que nesse ponto, para quem já tem um nome com uma restrição, alguma pendência, fica muito mais escasso conseguir um financiamento e muitas das vezes até conseguir uma boa taxa de juros. Por quê? Porque os bancos, na hora de calcular os seus juros, ele vai levar em consideração o risco de crédito, ou seja, o risco de calote, e a remuneração que ele quer ter em cima desse empréstimo que você está fazendo, que nada mais é do que um empréstimo. Normalmente, para você financiar no país, nos principais bancos, eles pedem logo de cara em torno de 20% de entrada, e aí quando a gente fala em imobiliário, por exemplo, de 20% a 30%, que aí dependendo do estado do imóvel que você quer comprar, se ele é considerado um imóvel novo ou um imóvel usado, tá? E aí, obviamente, que muitas das vezes já trava muita gente aí também, por conta que quando a gente tá falando de um imóvel, essas entradas aí giram em torno de 30 mil, 50 mil, 60 mil, acaba ficando inviável para algumas pessoas. Além, obviamente, dos bancos tentarem diminuir sempre o risco de crédito deles. Então a ideia sempre é diminuir o prazo. Então você vai lá pensando em financiar em 60, 80 meses e ele vem e libera para você em 36, em 48. Muitas das vezes as parcelas acabam ficando mais altas, inviabilizando aí para boa parte das pessoas. Por outro lado, quando você consegue financiar, você consegue aí já obter o bem de imediato, então uma realização rápida de conseguir aquilo que você quer na hora. Então o financiamento ele é ideal nos momentos que você tem urgência, você de fato precisa adquirir aquele bem imediatamente para resolver alguma situação da sua vida. Ou seja, de repente você foi transferido de emprego, vai ter que mudar de cidade, aí você precisa comprar um apartamento urgente, então o financiamento ele pode resolver essa situação. Ou de repente você precisa de um automóvel para trabalhar, por exemplo, e você pode recorrer a um financiamento e aí você obter rapidamente esse automóvel. Então, de fato, ele tem aí algumas facilidades. Geralmente, eu falo que o financiamento ele é ideal para pessoas que têm uma boa organização financeira, conseguem ter um bom recurso para chegar lá e dar de entrada e diminuir aí o prazo, diminuir também o valor financiado, fugindo dos juros. Pessoas que conseguem antecipar as parcelas de trás para frente, reduzindo aí, trazendo para valor presente essas prestações. Se você não está entendendo o que eu tô falando, eu fiz um vídeo aqui, tem no nossa playlist, falando de como você quitar um financiamento de 30 anos em 5, reduzindo a incidência de juros. Se você não viu, clica aí, vai aparecer no card para você, assiste lá que eu coloquei na íntegra como funciona o sistema de antecipação de parcelas, tá? Que pode te ajudar. Obviamente o seguinte, né? Quando a gente vai aí fazer um comparativo pensando num consórcio, o consórcio ele não tem entrada, ele simplesmente divide todo o valor do imóvel ou do automóvel no total do plano e você já sai participando. Então, como a gente falou aqui, o financiamento tem seus prós e contras. Obviamente, uma linha de crédito emergencial, onde de fato você consegue o bem imediatamente, passando obviamente por essa triagem. E é claro que você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo. O financiamento ele vai exigir realmente um bom planejamento financeiro, até porque as taxas de juros são muito mais altas. Então você vai pagar no final um valor bem alto justamente por essa velocidade. Eu vou deixar aqui para vocês então uma tabelinha aí de vantagens e desvantagens, vai aparecer agora. Você dá um pause e aí você consegue aí ler com calma vantagens e desvantagens do financiamento. Legal!
Então, voltando aqui agora, se a gente já tem noção de como funciona o financiamento e para que ele serve, quando ele serve, como é que funciona o consórcio? Por outro lado, se no financiamento você tem agilidade de crédito, né, passando por essa triagem que infelizmente é um filtro que barra muitas pessoas, você pode adquirir rapidamente o seu bem, obviamente por um preço pago por isso. Já no consórcio é totalmente diferente. Você acaba demorando mais para obter o bem, porque o consórcio é um planejamento, porém você não tem a incidência de juros, não tem uma instituição financeira te financiando, te emprestando, fazendo um empréstimo. São pessoas que estão contribuindo em grupo e aí elas estão se autofinanciando, cada uma contribuindo e ajudando a outra a realizar o seu projeto. Obviamente que nem todas conseguem fazer isso ao mesmo tempo, por isso que leva tempo para acontecer a famosa contemplação, que é a liberação desses recursos captados para você que quer comprar aí o seu bem. E aí a administradora é a empresa que faz toda essa gestão. Ela não ganha dinheiro emprestando dinheiro para você, muito pelo contrário. Da onde vem o lucro de uma administradora? Da gestão dos recursos. Então uma taxa de administração acaba sendo aí muito mais em conta do que os juros. Para você ter ideia, se você faz um consórcio de 200 meses com uma taxa de 20%, é o mesmo que você pagar 0,1 ao mês de taxa de administração, então muito menor do que qualquer outra linha de financiamento. A própria ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, já declarou várias vezes no seu blog, no seu site, referente aí ao consórcio, que a economia chega a ser a 50% menos do que um financiamento. De fato, tem essa grande vantagem do consórcio, que você não paga juros e principalmente a parcela ela fica muito menor, porque você não tem aí uma parcela carregada realmente com taxas e encargos, e você tem um prazo maior para dividir aí o seu bem, a compra do seu bem. A grande desvantagem que todo mundo enxerga no consórcio é obviamente que você tem que ter uma flexibilidade de tempo para poder aguardar acontecer essa contemplação, que pode vir por sorteio, que aí funciona como uma fila, como eu sempre falo aqui, as pessoas vão sendo contempladas e vão saindo, você tá na fila ali aguardando a sua vez, ou você pode furar a fila ofertando um lance para antecipar essa contemplação. E mesmo que assim, muitas pessoas que pensam, né, poxa, eu tenho 20, 30% de entrada para dar num financiamento, eu vou para o consórcio, porque de fato eu posso dar um lance e ser contemplado e economizar muito. Porém, tem que ficar esperto no seguinte, mesmo essas pessoas que dispõem de recursos de lance, tem que entender que você precisa sim de uma flexibilidade e ter possibilidade de aguardar alguns meses para acontecer a sua contemplação. Porque no consórcio há disputa de lances e a disputa é livre, então não tem como garantir uma data precisa que seu consórcio será contemplado. Por isso que o ideal é você ter uma flexibilidade de tempo para de fato conseguir essa contemplação e realizar a compra do seu bem aí, economizando bastante. E aí, para deixar para vocês aqui as vantagens e desvantagens do consórcio, eu vou deixar aqui na tela mais uma vez aqui todo listado para você, vantagens e desvantagens do consórcio. Dá um pause no vídeo agora, tira um print aí para você ler depois com mais calma. Legal? Mas você deve estar se perguntando, poxa, eu já sei então as vantagens e desvantagens do consórcio. Consórcio eu tenho que ter um pouquinho mais de tempo, mas eu economizo porque ele é planejamento. Financiamento eu pago muito mais caro, mas ele tem agilidade para condições emergenciais. Mas legal, Dan, e aí, na prática? Falando aí, qual que é melhor do que o outro? Bom, não existe melhor e nem pior, obviamente. Existe aquele que é mais adequado para a sua situação. Se você não pode esperar, você tem que, for urgente, você tem que pular para um financiamento e se sujeitar a pagar um pouco mais. Agora, se você está tranquilo e de fato o que você quer comprar é uma prioridade, não uma urgência, aí sim eu acho que vale muito a pena você começar um planejamento para economizar muito no final com um consórcio. Mas na real, quando a gente traz para matemática, qual a diferença numérica entre os dois para eu conseguir realmente decidir se eu vou para o financiamento ou vou para o consórcio? Porque aí precisa pensar também, né? Será que vale a pena eu de repente esperar um pouquinho mais para eu comprar o meu carro, o meu imóvel, comprando através de consórcio? Será que essa economia é tão grande assim comparada a um financiamento, a ponto de eu ter que segurar minhas pontas aqui e esperar ser paciente para ser contemplado ou ofertar um lance e me planejar? E é isso que eu quero te mostrar agora. Eu preparei uma tabela com taxas atualizadas, tanto de financiamento quanto de consórcio, considerando correções e tudo mais. E eu vou apresentar para você agora, a gente vai para o computador, mas antes eu quero te falar que essa tabela ela vai estar disponível no grupo do Telegram, que vai estar aqui embaixo o link na descrição. E já aproveitando aqui a brecha, antes da gente ir para o computador, eu vou pedir para você me ajudar aí deixando o like nesse vídeo para o YouTube entender que é um vídeo relevante e entregar para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para eu te avisar quando tem vídeo novo aqui para você não perder, beleza? Então, feito isso, bora lá pro PC então. Bom, vamos lá pessoal, acabei de abrir aqui a nossa planilha
tá? Então é um comparativo financeiro que a gente vai fazer entre consórcio e financiamento. Então quero mostrar aqui alguns detalhes, qual que vai ser o custo, né, de você escolher uma modalidade ou outra. Lembrando que não existe melhor ou pior, cada modalidade se encaixa dentro da necessidade do que você precisa de momento, em relação à urgência, em relação ao planejamento e tudo mais que a gente já falou no vídeo. Mas vamos lá direto ao ponto. Vamos imaginar o seguinte aqui, quer comprar um carro de 50 mil. Beleza? Vamos comprar um usadinho aí, um seminovo, até 5 anos de 50 mil. Então pensando aqui do lado do consórcio, vamos falar que você faça aí um consórcio de 50 mil reais. A gente sabe o seguinte, que a taxa total do consórcio ele é composto por 4 taxas que a gente já falou num outro vídeo aqui. Se você não assistiu, vou deixar o card aqui também para vocês para entender como é que calcula essas taxas. Então basicamente resumindo, bem rapidamente aqui, taxa de administração, fundo de reserva, seguro prestamista que pode ter ou não ter, tá, no plano, e taxa de adesão, tá? Então vamos pegar aqui taxa total média que a gente encontra no mercado aí de automóveis. Vamos falar de 15%, somando tudo. 13% de taxa de administração, mais 2% de fundo de reserva, deu o total de 15%, beleza? O consórcio, vamos fazer ele aqui no prazo máximo, então eu posso fazer meu consórcio em 80 meses, que é o que geralmente aí o pessoal faz, boa parte das administradoras trabalham com esse prazo. Vai dar uma parcela de R$ 718 por mês, então fica um comprometimento aqui, né, de 718 no seu orçamento e no final você vai pagar aqui 57.500. Contratei 50, vou pagar 57.500 em 80 meses, legal? Custo da minha operação aqui vai ser de R$ 7.500. Vamos pensar do lado do financiamento? Beleza. Então aqui vamos comparar a situação do financiamento. 50 mil, beleza? Também vou financiar 50 mil lá. Vou pensar aqui que a gente não tem entrada. Depois a gente faz um outro cenário pensando aí na entrada. Então 50 mil num financiamento sem entrada. Vamos falar que eu vou financiar aí mais ou menos uma taxa de 1,60. Consegui lá brigando no banco, um spread bom, eu tenho um score legal, consegui 1,60. E aí isso vai dar um custo efetivo total mais ou menos aí de 1,95. Tá juntando o quê? Taxa de abertura de crédito, IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, seguro que eles exigem, enfim, todas as taxas 1,95. E vamos falar que a gente conseguiu fazer lá num prazo, normalmente aí os prazos máximos que os bancos liberam, 48 meses. Normalmente esse é o prazo. Vamos colocar aqui 48 meses. O que vai me dar? Bom, vamos lá. O valor da minha parcela vai ser de 1.613, tá? E eu vou pagar o que no final? Contratei 50 mil, no final eu vou pagar 77 mil reais, 77.450. 27 mil reais vai me custar essa operação, ou seja, contratei 50 mil, eu tô pagando aí 27 mil reais, né, isso em 48 meses, conseguindo 1,95, uma taxa de 1,60. Então, se você consegue uma taxa melhor, e obviamente que isso vai cair um pouco, se for pior, custo efetivo total se eu for para 2,10, 2,20, isso aqui vai piorar e piorar muito. Então tem que ficar muito esperto com isso. Fazendo uma comparação rápida, poxa, eu tô falando aí de 7,5 para 27.450. É muito dinheiro aqui envolvido. E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas é o seguinte, consórcio tem aumento todo mês, ele tem uma correção aí, né, no valor da parcela, não é isso que eu vou pagar no final. E olha que a gente também já fez um vídeo falando sobre isso, todos os custos na íntegra. Se você não assistiu, mais uma recomendação de vídeo aqui para você, tá? Que eu vou deixar aqui no card para você, qualquer coisa é só clicar lá. Mas vamos lá, vamos fazer essa conta então. Se 7.500 é o custo da minha operação, vamos aqui colocar mais ou menos aí, para não ficar muito longo o vídeo. 3,5 a correção anual desse consórcio, que aí vai dar em torno aí de um INPC, Índice Nacional do Preço ao Consumidor. Vamos colocar aí juros compostos, né, em 80 meses, vamos colocar aí que vai dar um aumento de 21% na minha dívida no final, essas correções. Então, aumentando a minha dívida 7.500.1.21, que seria 21%, eu vou pagar no final 9.075. Minha dívida de 7.500, ela vai corrigir ao longo do tempo, e aí porque minha carta de crédito valoriza também, então no final vou pagar 9 mil reais com correção e tudo. Comparando esses 9 mil com os 27.450,
Aqui a gente está falando de quanto aqui de economia? 27.450,46. Se eu optar por consórcio e eu puder aguardar essa contemplação, me planejar, eu vou economizar 18 mil reais. Meu Deus do céu, tô falando aqui quase de outro carro, né? Eu compro um outro carro usadinho, eu compro uma moto de alta cilindrada. Realmente a diferença é gigantesca, gigantesca mesmo. O planejamento, né, de uma compra aí urgente e imediata. Mas aí você deve estar também se perguntando, pô, Dan, mas espera aí, né? Então eu vou fazer o consórcio de 50 mil, mas eu tenho uma entrada aqui para dar no financiamento. Eu tenho 15 mil reais. Eu não vou financiar 50 mil reais, eu vou financiar menos. Eu vou dar 15 mil lá de entrada, eu vou financiar quanto? Eu vou financiar 35 mil apenas, não 50. Então essa conta tá errada. Opa, vamos lá então. Então você já tem a entrada, vamos pensar num outro ponto. Vamos falar que você tem essa entrada para antecipar a contemplação do consórcio. Então vai ser legal que você vai dar o lance, vai antecipar essa contemplação. Vamos falar que você tem 30% de entrada. Você tem 15 mil, tá? E aí você antecipa a liberação dos 50 mil. Obviamente você vai pagar a mesma coisa, 57.500. Para o consórcio não importa se você deu lance ou se você foi sorteado. Você vai pagar a mesma coisa, vai te custar R$ 7.500 no final. Já no financiamento, vamos fazer esse comparativo aqui. Eu vou dar 15 mil de entrada, então eu vou financiar 35 mil. Vamos ver como é que vai ficar essa conta aqui. Olha aqui, ó, meu amigo, ó, como é que fica aqui então, ó, 1,95, 48 meses, a parcela de 1.129. Ou seja, no final eu vou pagar 54 mil reais, ou seja, financiei 35, beleza? E desses 35 que eu financiei no banco, vai subir para 54 mil, isso sendo bem conservador, tá? Repito, você conseguindo 1,60 ao mês aí num carro seminovo, que a gente sabe que aí hoje, infelizmente, por conta dessa crise, pandemia, tá bem difícil, mas tô colocando aqui para ser conservador. Estamos falando de um custo total de 19 mil reais no final, mesmo assim ofertando uma entrada aqui, né, dando uma entrada para financiar menos ou dando um lance aqui no consórcio, ainda fica muito mais barato que o financiamento. Então você tem 30% aí de entrada, né, para você dar lá no carro. Será que de repente não vale a pena você dar uma segurada? Será que é tão urgente assim? Será que você não consegue segurar as pontas aí para comprar e esperar um tempinho aí para ofertando esse lance aí e contemplar o consórcio e aí de repente pagar aí a metade, né, menos da metade tá dando aqui, né, em relação aí ao financiamento. E ainda o legal que no consórcio, quando você pega esses 15 mil e dá de lance, a sua parcela ainda cai mais, né, porque você amortiza. O lance diminui o valor da sua parcela. Sua parcela aqui vai cair mais ou menos aqui para uns 550 reais, 500 reais, mais ou menos. Vai ficar aí quase menos da metade de um financiamento. Essa é a grande diferença entre consórcio e financiamento. E aqui a gente já considerou também aqui as correções, como a gente fez aqui nas contas. Enfim, essa é uma ideia, tá? É uma planilha que eu vou deixar disponível aí para vocês. Legal, pessoal, acabamos de voltar da simulação aqui, espero que vocês tenham curtido essa tabela que a gente preparou, que é algo bem simples. Você viu que não é nada muito complexo e você já consegue ter uma noção boa de qual caminho partir. Se realmente o que você quer comprar é tão urgente assim, para você se sujeitar aí para um financiamento e pagar mais alto, ou se você consegue segurar as pontas aí e se planejar melhor para adquirir aí o seu bem economizando muito, como a gente viu aqui. Então, obviamente respondendo a pergunta, tá? A melhor linha de crédito vai ser aquela que vai te atender, porque também não adianta nada economizar muito se de repente vai te colocar numa situação difícil. Você precisa agora do crédito, então não tem o que fazer. E também não adianta nada você que poderia esperar um pouquinho mais para economizar, pagar uma fortuna de juros para os bancos. Então tudo realmente precisa de análise e a gente está aqui obviamente sempre para te ajudar. Por isso que em todos os vídeos a gente deixa o nosso link do WhatsApp. Nos sigam lá nas redes sociais também, @DanCarlosSilva, link do Telegram embaixo. Eu agradeço muito o apoio de todos. Um forte abraço e até a próxima.